seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sábado e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 13. No Evangelho de hoje nós ouvíamos aquele episódio tão bonito da transfiguração do Senhor, em que o Senhor, subindo a montanha com Pedro, Tiago e João, transfigura-se diante desses seus discípulos. Desta forma, assumindo diante deles não unicamente aquela sua face humana que já era por eles conhecida, mas Jesus revela nesta transfiguração a sua figura divina, por isso que se transfigura de sua figura humana para a sua figura divina, e os seus discípulos podem enxergá-lo, vê-lo na plenitude da sua glória, mostrando, portanto, a eles a sua face divina. É bastante bonito esse episódio e ele é tão cheio de detalhes que realmente vale a pena ler muitas vezes este Evangelho e permanecer em reflexão para poder entender tudo aquilo que Deus fala conosco. Como, por exemplo, quando os discípulos enxergam ali as figuras de Moisés e de Elias, que eram aqueles dois que representavam na Sagrada Escritura toda a profecia e toda a lei que havia sido dado ao povo para dizer que desta forma em Jesus Cristo se fazia presente na sua divindade tudo aquilo que era a lei de Deus e tudo aquilo que havia sido profetizado para o seu povo. Tanto que é a alegria daqueles discípulos e o êxtase que eles alcançam naquele momento que Pedro deseja fazer 3 tendas para que ficassem ali. Jesus, Elias, Moisés, e nem pensava em si mesmo ou nos outros discípulos, porque só o fato de estar ali já era uma grande recompensa. Por isso apenas 3 tendas, e não tendas para que todos ficassem ali. Porque para Pedro já era uma grande recompensa poder estar ali com o Cristo e com estes grandes profetas e com este grande patriarca. Mas tudo isso era limitado apenas a algum momento, porque Jesus imediatamente convida os seus discípulos também a descer. Depois que ouvem a voz do Pai, depois de todo esse momento de tanta glória, este momento tão excelso, era preciso descer, porque era preciso continuar a sua missão. Era preciso continuar o seu caminho para Jerusalém, que era exatamente o que o Senhor estava fazendo quando para ali no monte para transfigurar-se, para que ao chegar em Jerusalém acontecesse toda a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Apesar de toda a glória que viviam ali naquele momento, era preciso continuar o caminho e fazer toda a vontade de Deus, o Pai. E assim também nós vivemos. Os nossos encontros com Deus nos ajudam e nos animam na nossa fé e na nossa caminhada, mas é uma fé que precisa ser vivida no cotidiano dos nossos dias. Por isso peçamos ao Senhor Jesus que sempre nos ajude, que a sua figura gloriosa e divina seja sempre para nós a força para continuarmos na nossa caminhada sem jamais desanimar. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.